Bom dia, pessoal. Bom, nós esperamos alguns minutos, né? Porque... Rafaela, está me ouvindo? Todos me ouvindo? Alguém que pode colocar? Estou ouvindo normal, Leia. Tá bom, obrigada, Rafa. Bom, para quem ainda me conhece, eu olhei aqui as pessoas entrando, tem alguns nomes que eu não me identifiquei, mas pode ser o nome do e-mail, que às vezes não é o mesmo nome da pessoa, mas para quem ainda não me conhece, eu sou a PCNP Marileia, eu estou como PCNP na diretoria de ensino, sou PCNP de matemática do fundamental. Respondo mais pelo fundamental, mas também nós trabalhamos bem junto. E a Rafaela, que estava falando com vocês, quer se identificar, Rafaela? Prazer, para quem eu ainda não conheço, tem bastante gente nova entrando esse ano, começando, né? Eu sou a PCNP Rafaela, de matemática, represento mais o ensino médio, mas nem a Leia falou, a gente trabalha muito junto e a gente troca figurinha e ajuda nas duas partes direto. Tá? Então, qualquer dificuldade que vocês tenham, porque a nossa função é orientar vocês como trabalhar, né, como desenvolver melhor todos esses materiais que estão disponíveis para desenvolver todo esse conhecimento na área de matemática, né? Toda essa parte pedagógica, que vocês tiverem dificuldade, que o PC na escola ajuda vocês, mas nós estamos algo mais específico. Então, nós estamos sempre à disposição. Nossa WhatsApp está lá no grupo, o nosso grupo é fechado por motivos que, bom, enfim, é para não ter muita dispersão de conversa, porque é mais mesmo para disponibilizar materiais. Mas qualquer dúvida, você pode chamar tanto eu quanto a Rafaela, né? Nós trabalhamos das 8 às 6, e na verdade, a Rafaela das 8 às 5, eu das 9 às 6, e nós estamos à disposição. Se puder ajudar, qualquer material, qualquer algo pedagógico que vocês tiverem dúvida, fiquem à vontade, tá bom? Deixa eu só falar um negocinho, aproveitar a sua fala sobre o grupo, Leia. Se tiver alguém que está aqui hoje que ainda não faz parte do grupo de matemática da diretoria, no finalzinho da apresentação eu compartilho o link de acesso, é só clicar nele e vocês já entram lá direto. Sei que tem muito professor também que está trocando, né, o celular de trabalho, está utilizando esse chip novo que está vindo da Secretaria da Educação. Então, para a gente não ter que ficar adicionando um por um, no finalzinho, depois que a gente compartilhar o link da avaliação, eu coloco o link do grupo de matemática no chat, e aí é só clicar ali que vocês já vão direto, tá bom? Bom, como está aí na mensagem que nós deixamos, todos com a câmera, até o áudio desativado, depois pode ativar quando for falar, se tiver um momento, né, que nós vamos precisar de uma socialização, aí vocês podem abrir, que é só para melhorar mesmo a interferência, que dá muita interferência, principalmente a câmera, tá, gente? Esse ATPC a Rafaela começou a gravar já, então depois nós vamos disponibilizar, principalmente para quem faz, às vezes, um horário só agora e depois precisa da outra parte, para quem faz a TPC à tarde, enfim, tá bom? A nossa função aqui é tentar ajudar vocês da melhor maneira possível. Bom, eu acho que vocês já conversaram com seus pares aí, durante toda a semana, tá tendo, então, uma TPC, todos eles falando sobre a implementação do currículo. Nós vamos ver o mesmo ATPC? Sim, mas cada um em sua especificidade, tá? Então, nós estamos trazendo para a área toda essa implementação do currículo como deve ser feita, tá bom? Então, nós vamos começar falando um pouco sobre as discussões, né? Que essas discussões, na verdade, do currículo, começou lá com a BNCC em 2019, e lembra das consultas públicas, quem está desde aquela época, né? Tem professores, tem bastante professor começando esse ano, então não passou por esse momento. Mas teve consultas públicas para a BNCC, dessa BNCC, pode passar, Rafaela, por favor. Houve um currículo no estado de São Paulo, uma adequação, na verdade, porque já tinha um currículo, mas agora foi adequado com a BNCC. Então, hoje, está aí a pauta, o que nós vamos tratar hoje, tá? São esses os temas. Nós vamos começar falando sobre a BNCC, né? Depois da BNCC, nós vamos partir para o currículo paulista. Do currículo paulista, nós vamos adentrar um pouquinho para o currículo de matemática, tanto do fundamental quanto do médio. Eu vou lembrar que esse é um assunto, ele é bem extenso, ele é muito extenso, e como eu falei, a nossa função é orientar o professor,
e nós vamos tratar dele em vários ATPCs. Então, a maioria dos nossos ATPCs, principalmente que nesse primeiro semestre, vai ser direcionado a essa implementação do currículo, porque é um assunto que deve ser muito bem abordado, com vários detalhes. Então, cada ATPC nós vamos falar um pouquinho sobre ele, tá bom? E para não ficar só em teoria também, nós trouxemos todos os ATPC, nós vamos trazer um pouquinho de prática. Senão ficaria muito cansativo, né? E só teoria, teoria, teoria. Então é bom sempre ter uma prática para tornar um pouco lúdico também, porque é a prática que vai levar mesmo nós a executar e fazer o que deve ser feito. Pode passar, por favor, Rafaela. Então, antes de começar falando mesmo tudo isso e já jogando a conversa, nós pensamos, né, eu com a Rafaela, nós pensamos em trazer um pouco já de interação, para não ficar muito, muito chato, e para sentir também, porque, como eu falei, tem vários professores que estão começando esse ano, então é interessante saber como vocês estão pensando. Então, nós já vamos começar com uma atividade. Eu gostaria que todos colocassem no chat, escrevam aí. Eu vou dar 2 minutinhos, então pensem o que vocês entendem, né? Qual é essa diferença entre a BNCC e o currículo? Vamos dar 2 minutinhos? Você marca, Rafa? Marco sim, pode deixar. Pessoal, pode ser resposta bem curtinha, bem simples. O que vocês acham que... Qual é a diferença básica entre a BNCC e o currículo? Leia, acho que já deu o tempo. A gente tem bastante gente ainda entrando na reunião, acho que esse está com dificuldade nessa transição entre um e o outro. Mas o Renato colocou aqui, a BNCC é o currículo organizado em etapas. O Márcio colocou unificação dos conteúdos básicos. Agora está chegando mais resposta. O Rodrigo, objetivos nacionais da BNCC e o currículo de como alcançar esses objetivos. A Marilza, a BNCC é uma base obrigatória, mas não é o currículo, ela estabelece objetivos, peraí que eu estou perdendo o chat aqui, que se espera alcançar, e o currículo define como que vai alcançar esse objetivo. A Danile, BNCC é uma referência nacional obrigatória, mas não é o currículo, e o currículo traça o caminho até lá. BNCC são as normas, as diretrizes para formulação do currículo. Basicamente isso mesmo, né?
essa direção mesmo, ótimo, muito bem mesmo. Nós já estávamos acostumados, né, com essa organização do currículo, e para nós, no estado de São Paulo, não houve tanta diferença assim. Mas pode passar para o próximo slide. Então, a BNCC realmente ele é um documento, né, onde vai estabelecer essas competências, as habilidades. E, novamente, nós vamos falar bastante sobre competências e habilidades essenciais. Então, só que lembrando que agora, antes nós não tínhamos um documento oficial nacional, tá? Nós tínhamos o do Estado de São Paulo, que era, sim, um documento, mas nós não tínhamos um nacional. Agora, com a BNCC, ele é um documento realmente que vai estabelecer essas competências, essas habilidades essenciais que o estudante, né, em todo o país, ou seja, em todo o território nacional, ele vai desenvolver, ao longo da educação básica, as mesmas competências e habilidades, tá? Então, todo o país tem esse formato. Essas competências e habilidades básicas, lembrando que são básicas, o próprio nome fala, né? A BNCC, ele fala que são o básico do básico. Lógico, daí vem o currículo para fazer o quê? Para organizar isso, cada estado, porque o nosso país é um país muito grande, na verdade, o nosso estado é um estado muito grande. Então, não tem como ser tudo igualzinho. Aí viraria uma apostila. Não é uma apostila, é diferente, né? Nós temos um norte. Então, o objetivo dessa BNCC, dessa Base Nacional Comum, como eu falei, é uma base comum só. Então, ela vai nortear esses currículos, municípios, estado no Brasil inteirinho, para ter essa igualdade no sistema educacional. Aí ela leva também, que é muito importante nós lembrarmos, enquanto professores das nossas aulas, da formação integral do aluno. Ela pontua muito isso, tá? Eles falam da construção da sociedade mais justa, democrática, inclusiva. Então, é importante nós trabalharmos conforme essas diretrizes. É importante, na verdade, vocês vão ver, pode passar no próximo slide, que agora é o nosso dever, né? Porque se o aluno, ele tem, lá ele fala que o currículo paulista, ele vai definir e vai também explicitar a todos os profissionais da educação que atuam no Estado, né? Essas competências e essas habilidades essenciais. Para quê? Para o desenvolvimento cognitivo, social, emocional dos estudantes paulistas, e vai considerar sempre o quê? A formação integral do aluno, né? Nessa perspectiva aí do desenvolvimento humano. Então, é muito sério, né? Como nós já tínhamos falado, ele tem mesmo esse objetivo de nortear e tem a função de definir essas competências e também as habilidades, que, como eu falei, nós vamos falar em várias ATPC sobre isso. Hoje nós vamos focar um pouco nas competências, a próxima nós vamos falar sobre habilidades, porque não dá, é muito tempo para falar sobre tudo ao mesmo tempo, nem daria mesmo, né? Então, hoje nós vamos focar um pouquinho mais na competência e depois na habilidade. Só que vocês vão observar que uma não se distancia da outra, né? Como nós falamos, o Estado de São Paulo já está trabalhando com competência e habilidade há algum tempo, então vocês sabem que não tem, assim, tanta distância, tá? Então, mas nós vamos aprofundar um pouquinho mais nas outras ATPCs. Pode passar, por favor, Rafaela, para o próximo? O importante é esse compromisso que eu falei, com esse dever nosso, né, que o currículo paulista, ele vai considerar essa educação integral do aluno como base de formação para o estudante do Estado, tá? Como? Desenvolvendo a competência e habilidade. Aí, eu sempre, quando eu vou para a escola, o professor fala, Marileia, é tão teórico, está lá no documento, mas é difícil trazer isso para a prática. Não é difícil. Utilizando os materiais que vêm, nossos materiais que nós temos, que no caso, esse ano, do ano passado também começou, esse ano nós temos o Aprender Sempre, nós temos o Currículo em Ação, nós temos algumas plataformas digitais, nós temos vários materiais midiáticos, né, que contemplam essas habilidades. Por isso que eu sempre falo que é importante utilizar o material, porque o material, ele já está abordando todas essas competências, né, vai desenvolvendo as habilidades, você vai desenvolver as competências no aluno.
da forma que está ali, e não é só em matemática, em todas as disciplinas. Por isso que quando nós conversamos com os coordenadores, nós pedimos sempre essa observação, se todos estão trabalhando adequadamente, todas as disciplinas devem trabalhar, porque é como uma engrenagem, eu sempre falo, se um falhar, ela não vai rodar. Então, é o nosso compromisso, é o nosso dever desenvolver essas competências no aluno. Então, nós temos que, Marilé, mas o material que o Estado manda não adequa aqui à minha cidade, é muita diferença. Tudo bem, não tem problema, você vai fazer uma adequação, mas você deve lembrar que você tem como obrigação, que agora é nacional, é um documento, nós precisamos garantir essas competências, essas habilidades, tá bom? Acho que eu falei, da escolha do material, nesse caso, é muito importante para desenvolver tudo isso, né? E, então, aí, essa apresentação traz todas as competências gerais da educação, então não são poucas. Nossa, Marilé, tudo isso é ao longo da educação básica. Então, assim, desde o primeiro dia que ele entrou na escola até o terceiro ano do ensino médio. Então, cada etapa, cada bimestre, cada ano, cada momento, ele vai desenvolver 1, 2, 3, 4 competências. Às vezes uma habilidade só tem uma competência, às vezes tem 2, tem atividade que tem 3, tem atividade que tem 4, entendeu? Então, lembrando que as atividades que vêm nos materiais já estão abordando todas essas competências. Se você for adequar, você precisa lembrar que você precisa incluir essas competências aí. É lógico que hoje em dia os livros didáticos, as plataformas, todo o material, como agora é uma base nacional comum, como é nacional, todos eles têm adequados materiais. A maioria deles estão adequados, então não tem assim muito erro. Mas é sempre lembrar na hora de preparar a aula, olhar as competências, que nas próximas ATPCs nós vamos abordar na prática isso, tá? Não se preocupe, mas é bom já vocês tendo essa preocupação de olhar, saber quais as competências vocês estão desenvolvendo em cada atividade, tá? Aí são as 10, nós não vamos entrar nelas uma por uma hoje, mas todos vocês já estão trabalhando, principalmente no fundamental já começou, né? Que é o conhecimento, o pensamento científico, crítico e criativo, o repertório cultural, comunicação, cultura digital. Se vocês observarem, não é nada novo também. Nos outros materiais também tinha, só que não era uma forma tão sincronizada assim, e não era em todas as disciplinas. Às vezes, até dependendo da escola, dependendo do estado, eram em disciplinas diferentes, separadas. Isso só vai, essa disciplina vai desenvolver a cultura. A matemática, principalmente, ela ficava muito fechada no cálculo, no mecânico, né? Então, e aí vai, né, o projeto de vida agora, que começou, né, desde o ano passado já, levado para o trabalho, a argumentação, isso é muito importante, quem está trabalhando o aprender sempre, no fundamental, principalmente, desenvolve muito várias atividades, a argumentação do aluno, a importância dele argumentar mesmo, né, para a autoestima dele, o autoconhecimento e cuidado, empatia, cooperação e responsabilidade e cidadania. Então, se vocês observarem, não é nada novo, ele só vem mais elaborado, com materiais um pouco mais criativos, mais direcionado para isso mesmo, tá bom? Pode passar para o próximo. Lembrando que também nós temos documentos orientadores que fazem no planejamento, nós tivemos vários direcionamentos sobre isso, então acho que não tem tanta dúvida, mas se tiverem, nós estamos à disposição, tá bom? E nos próximos TPCs nós vamos falar mais sobre isso. Então, nós vamos começar pelas competências específicas agora trazendo para a matemática, até agora nós falamos no geral, e agora vamos trazer para a nossa disciplina, para a nossa área, né? Que matemática é uma área, ela é uma área separada, né? E a primeira delas é reconhecer que a matemática é uma ciência humana, porque às vezes, como eu falei antes, a matemática ela era levada um pouco mais para o mecânico só mesmo, sabe? O cálculo pelo cálculo. Agora ela já traz o porquê desse cálculo, traz bastante para a ciência, né? Para biologia, para química, física, enfim, ela é necessária, né? E é uma ciência viva que contribui para solucionar problemas científicos e também tecnológicos. Sem matemática, a tecnologia fica bem complicado, né? Aí eu trouxe alguns exemplos, vamos ler a segunda também, que a primeira e a segunda, elas são complementares, tá? Desenvolver o raciocínio lógico,
o espírito de investigação, a capacidade de produzir argumentos convincentes. Aqui eu trouxe alguns exemplos, são pouquíssimos, que aí é uma gama imensa de exemplos que nós podemos trabalhar, mas aqui eu achei bem interessante essa curiosidade, né, puxando um pouquinho para o concreto, fazer essa relação dessa lógica, né, é lógico que é bem básico, tá, mas eu quis mostrar como que nós podemos desenvolver essa competência no aluno. Por exemplo, um código de barra, mostrar que ele vai comprar um produto, os 3 primeiros números, ele vai mostrar a origem do país. Se ele tiver dúvida, ele pode recorrer à tecnologia e pesquisar. Então, se ele está em dúvida se o produto é brasileiro ou não, no código de barra ele já vai tirar essa dúvida. Então, assim, é uma coisa tão simples e que vai trazer esse entendimento, esse conhecimento para o aluno. Nós estamos garantindo já uma das competências, né? E é lógico que tem o dígito verificador, que é importante ele saber, né, a origem do estado que a pessoa é, até para organizar também toda essa numeração. Imagina todos os cidadãos brasileiros que têm um número de CPF, como organizar isso, né? Então, enfim, são curiosidades. Eu trouxe a imagem do DNA também, que leva para a ciência viva, para solucionar problemas científicos também. Enfim, a matemática, ela serve muito, muitas áreas do conhecimento, né? E é importante o aluno saber disso. É importante o aluno saber dessa importância da matemática, saber essas curiosidades, e tá dentro disso, saber da importância da matemática, tá? Então, essas são 2 competências do ensino fundamental. Elas são 8. Pode passar para o próximo, Rafa, fazendo um favor? Aí vem a competência 3 e a 4, que é a compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos da matemática, porque a matemática, todo mundo, quem é fora da área fala, é matemática, não é, ela tem vários campos, né? Aí ele trouxe aritmética, álgebra, geometria, estatística e probabilidade, né? E as outras áreas do conhecimento, como eu falei. E também a importância da competência de fazer observação, mas observações sistemáticas, de aspectos tanto qualitativos quanto quantitativos, né? Que na prática ele traz esse modo de investigar, organizar e representar, porque para representar você vai ter que primeiro investigar, depois organizar tudo isso, representar e comunicar informações relevantes. Olha aí, quantas competências numa atividade você vai desenvolver, né? Então, são 2 competências muito importantes para o aluno. E como fazer isso, Marileia? Essa necessidade das relações matemáticas, como a álgebra, a geometria, espaço e forma, no caso, tem essa necessidade da investigação. É necessário investigar na prática para poder produzir esses argumentos convincentes, né? Porque ele vai se comunicar, ele vai produzir esses argumentos e vai trazer a autoestima mesmo, né? Porque ali no final da 3 ele fala desenvolvendo a autoestima e a perseverança em busca de soluções. Então, tem que ser algo atrativo para que o aluno ele consiga desenvolver, não pode ser também muito difícil, como ela traz no Fundamental, já no Fundi 1 tem isso, então ela vai trazer desde o Fundi 1 essa construção no caso da matemática. Ah, Marileia, mas ele não tem isso, nós precisamos desenvolver, tá? Porque ele precisa ter essa segurança para poder ter essa autoestima para falar, eu gosto de matemática, eu sei matemática, Então, aí ele vai desenvolver esses conceitos e esses procedimentos tão necessários dessas competências. Está muito rápido? Acho que não, né? Tranquilo. Pode passar para o próximo, então, Rafa. Aí eu trouxe a imagem da prática, né? Que na álgebra a gente vê muito, estuda muito, no caderno vem atividades sobre o campo, medir campo, sei o quê, mas é bom levar na prática também, tá? Então, para garantir essa competência, ela deve ser feita também no caderno, tudo, mas levar para a prática também. Eu coloquei a imagem para lembrar e já estava esquecendo. Bom, a 5ª competência, ela vai falar da matemática e do fundamental, é utilizar processos e ferramentas matemáticas. Então, tá vendo como é simples? Não é tão difícil, né? Nós já fazemos isso no dia a dia, desde lá do 6º ano até o 3º, né? Trazendo essas tecnologias digitais, para modelar e resolver os problemas aí do cotidiano, né? Eu trouxe o Kahoot, GeoGebra, calculadora, mas tem vários outros, né? Que colocando imagem aí, a gente não vai... Mas isso nós temos que trazer, é o nosso dever enquanto professor, trazer para
para a sala de aula para ajudar nos resultados. Nós sabemos que os nossos resultados, eles não estão aí, né, no ideal, nós precisamos melhorar muito, e é uma forma de ajudar. A calculadora, principalmente, ela não pode ser algo assim de dependência, né? Tem que ser algo que sirva para ajudar no mundo do trabalho. Ele precisa saber lidar com uma calculadora, porque eu tinha alunos que não sabiam utilizar a calculadora. Eles não tinham noção de como utilizar uma calculadora. Então, assim, nós temos alunos que não sabem. Agora, o GeoGebra, ele ajuda muito, assim, mais para o ensino médio também, né? Mas é um recurso tecnológico, assim, que ajuda na inserção a esse mundo digital, que é uma das competências necessárias que nós precisamos de desenvolver no aluno, e a gamificação aí, o Kahoot, que pode ser usado em outras disciplinas também, mas eu pensei nele como uma forma de trazer uma competição mesmo no aluno. Aí, em qualquer desenvolvimento de resolução de problema, você pode usar ele, como pode usar outros também, não tem problema nenhum, tá? Os jogos, em geral, ele ajuda no desenvolvimento dessa competência, tá bom? Pode passar, por favor, Rafa. Aí, a próxima, ele vai falar dos registros, né, de linguagens da situação problema, em múltiplos contextos. Aí eu trouxe um contexto, né, que vem no caderno já do 6º ano, ele trata desse processo, né, na resolução do problema. Sabe aquele campo do observar, do realizar e do compreender? Ele vai expressar, né, as suas respostas, sintetizar as conclusões, o que ele teve, ele vai fazer todos os processos, ele vai voltar se precisar, e isso pode ser tratado em gráfico, tabela, ou qualquer um outro esquema. Aí eu trouxe um esquema que é lá no caderno, na situação de aprendizagem 4 do 6º ano, na atividade 1 do caderno do aluno, ele traz esse tipo de linguagem. E é muito interessante porque é algo que não era utilizado, né, quase, nem tinha assim, muito conhecimento, e é muito efetivo. Principalmente utilizado no mundo do trabalho, por exemplo, em muitas fábricas, em processos que trazem a questão social, né, que traz a questão de seguir regras, seguir passos, é importante já para que ele entenda esse tipo de linguagem. E lembrando sempre de fazer os registros, registrar. E é interessante ele saber que cada forma geométrica dessa, né? Por exemplo, o retângulo, ele indica que é para começar uma ação. Então, tem muito controle de qualidade, utiliza isso, né? Então, ele olhando uma forma geométrica, não precisa nem ter a indicação, não precisa nem escrever o que é para ele fazer. Ele já sabe, tem o retângulo, é para iniciar. O losango, ele precisa tomar uma decisão. E assim por diante. E o retângulo com os cantos arredondados, que acabou, finalizou, entendeu? Então, são códigos que são necessários, que também fazem parte de uma das competências da matemática do ensino fundamental. Não vai ser usado só no fundamental, ele é usado em todo o desenvolvimento da educação básica, né, no caso, mas é um tipo de linguagem, é um tipo de esquema que é necessário que o aluno entende, e é uma das competências que nós precisamos desenvolver no aluno. Alguma pergunta? Então, vamos lá. Próximo. A próxima, ele fala do... Ai, desculpa, não sei se vocês ouviram o barulho, acho que é buzina. Outra competência específica, agora as duas últimas, que é desenvolver e discutir projetos que abordem questões de urgência social. Lembrando que, valorizando a diversidade de opinião, isso não é fácil, sem preconceito de qualquer natureza, e também interagir com seus pares de forma cooperativa. Não é simplesmente interagir, mas interagir de uma forma cooperativa, né? Trabalho coletivo, do planejamento de pesquisa, resolução de algum problema da sociedade, enfim. Eu acho que aqui eu acho que traz uma questão de urgência social que nós estamos passando nesse momento, essa questão da Covid-19, né? Nós precisamos desenvolver trabalhos
de sensibilização mesmo. Mas lembrando que, sim, todas as disciplinas estão fazendo isso. Mas nós precisamos trazer para a nossa área, né? Com gráfico, análise de gráfico, ou até construção de gráfico, fazendo uma entrevista, usando as ferramentas digitais, porque no momento nós não podemos também estar tão próximas das pessoas, mas utiliza a ferramenta digital, ela já desenvolve uma competência. Constrói um gráfico, mostra um resultado, ele está trabalhando essa questão da urgência social, está valorizando a diversidade de opinião, porque pode colocar uma pergunta em que as pessoas podem dar a sua opinião e todas devem ser valorizadas, né? E também interagir, né, com os pares de forma colaborativa, né? O trabalho coletivo, aí eu trouxe essa imagem para a gente lembrar quem está em cima, né? Ajudar o próximo, enfim. Desenvolver, que nem eu falei, desenvolver uma pesquisa, desenvolver um gráfico, desenvolver até uma notícia, enfim, algo que sensibilize a população, ou mesmo analisar os gráficos, porque hoje em dia, com esses fake news, às vezes eu observo as pessoas, elas não sabem nem interpretar um gráfico ou uma tabela. Ontem eu tive essa experiência quando saiu a lista das prioridades de tomar vacina, eu conversando com uma professora, ela falou, nós vamos ser antes dos preços. Eu falei, não, olha lá de novo, não sei o quê. Então, assim, nós temos professores, nós temos pessoas que não conseguem interpretar uma informação. Então, ou envolvendo a matemática, lógico, também, mas em qualquer desenvolvimento, em qualquer análise, precisa saber da organização disso, aquilo que eu falei dos esquemas, tem que seguir as regras, saber os detalhes, e isso nós temos que desenvolver no aluno, é uma das competências que ainda é no ensino fundamental, tá? Bom, eu acho que falei das 8 competências. Alguém tem uma pergunta até aqui? Tem, Rafaela, no chat? Não, Leia, até agora no chat está tranquilo. Então, tá bom. Bom, então pode passar para a próxima. Bom, aqui eu vou falar dos temas do ensino fundamental, tá? Depois tem do médio também. Então, a matemática, ela não é desenvolvida de qualquer forma, elas são desenvolvidas com temas, e todos esses temas, eles abordam desde o 7º até o 8º, números, álgebra, geometria, grandezas e medidas, probabilidades estatísticas. Nos próximos ATVCs, nós vamos analisar um pouco mais aprofundado essas questões do tema. Hoje eu trouxe aqui porque nós estamos falando de uma forma geral, nós precisamos saber que nós precisamos desenvolver 6º, no 7º, no 8º, no 9º, todos esses temas. Então, eles já estão organizados no caderno, enquanto isso vocês não precisam se preocupar, tá? Mas é importante vocês saberem que eles estão desenvolvidos dessa forma, tá? Então, nós temos temas para desenvolver atividades e nós devemos cumprir todas elas em todos os anos, tá? Pode passar, Rafaela. Então, são 5 temas do ensino fundamental. E se vocês observarem, agora, no ensino médio, ele também tem as competências específicas, que são específicas do ensino médio, que é, na verdade, uma complementação, é uma organização do fundamental um pouco mais avançada, mas se ele não tem o fundamental, se ele não desenvolveu aquelas competências no fundamental, dificilmente, né, ou melhor, ele vai ter muita dificuldade de desenvolver as competências no ensino médio. Por isso é tão importante desenvolver elas completamente no fundamental, porque aqui muda, né, as competências. Então, a primeira delas é utilizar as estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos para interpretar situações em diversos contextos. Propor ou participar ações para investigar desafio do mundo contemporâneo e tomar decisões éticas e socialmente responsáveis. Olha lá, ele desenvolveu uma competência lá no fundamental que agora ele vai precisar. Então, ele vai precisar utilizar as estratégias, né? Não sei se vocês observaram lá no fundamental, era compreender, observar, desenvolver. Aqui ele já traz utilizar estratégia, participar de ações. Então, já não é só o investigar, já ele vai investigar, mas participando daquelas ações, tá? Só lembrando que no CNSP agora falou, né, do ensino médio, ele está sendo implantado gradativamente, tá? Então, a organização desses cadernos, 2º e 3º ainda está usando o material antigo, né?
mas ele vem desenvolvendo, ele já está sendo organizado para desenvolver essas competências, tá? Pode passar, Rafael. Aí, a terceira, ele vem falando sobre a utilizar a estratégia, os conceitos, definições, os procedimentos de matemática para interpretar, construir e resolver os problemas em diversos contextos, analisando a plausibilidade dos resultados e adequações das soluções propostas, de modo a construir argumentação consistente. Então, isso é muito importante no médio. Que lá no fundamental ele já começa, lembra que eu falei para você, para ele argumentar, ele vai ter que saber construir, ele tem que se posicionar, tá? E até para melhorar essa autoestima dele, para ele ter segurança, na verdade, porque infelizmente, nossos alunos têm muito medo da matemática, mas se nós desenvolvermos essas competências deles já desde o fundamental, então eles vão ter essa segurança, eles conseguem argumentar, não é só um ou dois na sala, que, gente, a realidade é essa, é um ou dois na sala que argumenta, o resto concorda ou discorda, ou não está nem aí. Então, como fala da educação integral, é importante que todos os alunos também desenvolvam essas competências até o final, né, da educação básica. Também compreender e utilizar com flexibilidade e precisão diferentes registros de representações matemáticas. Tá vendo? Concluindo, ele traz a álgebra, a geometria, o estatístico, computacional, ele vem complementando mesmo o fundamental, mas é necessário desenvolver lá para que ele tenha sucesso aqui no médio, senão fica bem difícil. Pode passar, Rafa. Aí a quinta competência é investigar e estabelecer conjecturas a respeito de diferentes conceitos e propriedades matemáticas. Então, aí ele já no ensino médio, ele vai ter essa autonomia de investigar, né, e estabelecer essas conjecturas, né, essas estratégias, qual recurso melhor, através das experimentações que eles vão fazendo. Por isso que é muito importante que eu trouxe lá, desde o fundamental, essa questão de ele fez no papel e depois fazer lógico que nem sempre dá, eu sei que é difícil agora, ainda mais nessa época, mas nós estamos falando de um currículo que vem para ficar, então, passando esses momentos, é importante esse trabalho em grupo, essa questão de experimentar mesmo, de ir lá e fazer, de medir aquela quadra, e o teorema de Pitágoras, arrumar um jeito de mostrar isso, de demonstrar, para validar isso mesmo, para que ele sinta segurança, para que melhore essa estima dele, que ele saia da educação básica competente. Isso é competência, ou ele é competente ou não. É lógico que uns mais, outros menos, isso sempre vai ter, porque vai depender do intelecto de cada um, enfim, isso daí são questões que não se discute. Então, no ensino médio são 5 competências, vocês viram que no fundamental eram 8, aqui ela vem um pouco juntando, né, isso e concluindo, e ela vem com 5 competências. Do médio eu esqueci de algo, Rafaela? A Rafaela que é mais do médio, então... Tranquilo? É só, agora ela finaliza com os temas, né? E, que nem a Leia falou lá atrás, o ensino fundamental, ele tinha 5 temas. No ensino médio, esses temas foram agrupados. Depois, dentro de cada tema, virão as habilidades, né? Então, eles vão juntar as competências, abordando separado por tema, e as habilidades que a gente vai falar nos próximos ATPCs. O que ele fez nos temas do ensino médio? No fundamental, a gente tinha números e álgebra separado. Ele juntou num único tema, esses dois. Geometria também era um tema à parte. Depois a gente tinha um outro chamado grandezas e medidas. No fundamental, ele juntou os dois, geometria e medidas, para o ensino médio e probabilidade estatística, que continua igual. Né? Então, para ensino médio, ele dá essa enxugadinha nos temas, eles ficam só com 3. Essa é a estrutura do nosso material do currículo. Quer completar com alguma coisa, Laia? Não, pode seguir. Tá, então, agora partindo para o segundo momento do nosso encontro, para sair um pouquinho desse teórico formativo, a gente vai trazer para vocês uma sugestão de prática, na verdade. A ideia dessa sugestão surgiu a partir da conversa com um amigo nosso,
um coordenador que estava com dúvida de como trabalhar algumas habilidades que ele identificou que estavam com maior defasagem na escola dele. E junto com isso, também analisando alguns materiais, o material do Aprender Sempre mesmo, eu não sei se vocês conseguiram reparar, mas tem algumas diferenças de indicações, porque são equipes diferentes montando cada um desses materiais. Então, no ensino médio, veio muita indicação de vídeo para poder acessar, muito site para poder entrar, tem várias ferramentas indicando ali. E às vezes o pessoal está só com o fundamental e não consegue fazer análise de todo esse material, falta tempo de compartilhar com os colegas, então a gente resolveu trazer essas sugestões. Eu vou passar para a próxima tela. É um vídeo curtinho, essa primeira atividade. Ele tem, curtinho assim, entre aspas, ele tem 10 minutos, esse vídeo, e aí depois a gente vai fazer 2 perguntinhas baseadas no conteúdo dele. Só um minuto. Meu nome é Norma, eu me ligo na forma. Andando numa avenida de uma grande cidade, a gente vê formas geométricas por todo lugar. A geometria aparece até em forma de arte. Tem um detalhe que está me incomodando. No programa passado, a gente viu que o triângulo é a forma mais estável que existe. Que o triângulo serve de base para tudo que o homem constrói. Que o triângulo isso, que o triângulo aquilo. Dá uma olhada nos prédios que estão aqui em volta. Só tem quadrado e cubo. Se o triângulo é tão importante assim, por que ninguém constrói prédios triangulares? Na verdade, muitas vezes fica um certo preconceito, uma coisa assim, não, eu não vou construir com triângulo, porque o triângulo eu não vou ter que entrar com a cabeça torcida dentro. Quer dizer, o triângulo ele vai estar lá presente, quer a gente queira ou não, né? Quer a gente construa com quadrados, com triângulos ou com retângulos. O nosso mundo acabou ficando ortogonal, né? Apesar de nós não sermos ortogonais, né? Os egípcios tentaram lá fazer todo mundo ficar meio ortogonalizado, né? Fazer uma composição de ângulos retos, mas no final das contas a gente acabou construindo, né, esse mundo ortogonal, que é um mundo onde todas as coisas estão compostas a partir desses ângulos retos, né? E aí é uma coisa que puxa a outra, né? Claro que eu vou construir um fogão, né, que ele é uma caixinha, né, porque a cozinha onde eu vou colocar esse fogão é uma caixa também. A casa é uma caixa porque a quadra, né, que eu estou fazendo para essa casa ficar é um outro quadrado. Quer dizer, a cidade, no fim, também acaba se compondo como uma grande caixa, né, com algumas interferências em algumas situações, mas é que a coisa vai puxando, uma vai puxando a outra, né? Mas é claro, eu devia ter pensado nisso. Lembra do que aconteceu com o cubo e o tetraedro? Se eu tiro uma parte do cubo, eu encaixo o tetraedro dentro do cubo. O cubo tem muito mais espaço que o tetraedro. Por causa desse aproveitamento do espaço, a mesma forma que eu tenho aqui nas mãos, está aí, no prédio ao meu lado. O cubo tem todos os lados quadrados iguais. Ele é um daqueles sólidos chamados de sólidos platônicos. Será que o quadrado e o cubo são úteis para a gente fazer outras coisas, além de prédios? A forma cúbica é difícil de ser encontrada na natureza em função da instabilidade do cubo. No entanto, ela vai aparecer em alguns casos, como por exemplo no sal de cozinha. Outra forma cúbica vocês vão ver a seguir. Olha só que maravilha geométrica da natureza. Isso daqui é uma forma da natureza. Foi encontrada assim, nem esculpida e nem polida. Parece um cubo.
Isso daqui é uma rocha. Muitas pessoas confundiram isso com metal. Pensaram que era ouro. O nome disso daqui é pirita, também conhecida como ouro de tolo. E antes que você fique pensando muito só com a cabeça, vamos usar as mãos e construir um cubo? Vamos fazer? É muito mais legal aprender geometria colocando a mão na massa e construindo as formas. Fique ligado no material que você vai precisar. Espetinhos de bambu com o mesmo tamanho. Tripa de mico. Fizemos antes tudo com triângulos. Agora vamos fazer com quadrados. Vamos fazer um cubo? Viu como fica mole o cubo? Olha só, ele não fica firme de jeito nenhum. Cubo é uma coisa que os caras lá na antiguidade, séculos antes de Cristo, já sabiam fazer. Agora, como será que eles faziam para o cubo parar em pé? Com quadrados, o cubo fica todo mole. Vamos deixar mais firme o cubo? Na forma do retângulo. Você tá vendo o que eu tô vendo? Se você não entendeu, presta atenção no que eu vou fazer agora. Dentro do retângulo existem dois triângulos. Esse triângulo tá lembrando alguma coisa que a gente já conhece bem. É o triângulo retângulo de Pitágoras. Na verdade, a história do triângulo retângulo começou antes do Pitágoras. Ele, o Pitágoras, viajou por vários lugares e descobriu que algumas culturas já tinham aprendido a usar o triângulo retângulo para resolver problemas bem práticos. No Egito Antigo, existia um fenômeno muito interessante. Haviam as faixas de terras dos agricultores. E quando a água do rio invadia essas faixas, destruíam os seus limites, as suas subdivisões. Então, a maneira que eles encontraram para poder demarcar novamente as terras era através de um ângulo reto, que na área que não inundava, saía de forma ortogonal até atingir o rio. Então, essa faixa ortogonal a uma linha estabelecida era feita com essa cordinha aqui, com 12 nós, cujo um lado tinha 1, 2, 3, outro 1, 2, 3 e 4, e o outro lado maior 1, 2, 3, 4 e 5, formando o ângulo reto, que é o triângulo de Pitágoras. Foi daí que o Pitágoras trouxe a informação desse triângulo mágico, cujo lado menor é 3, outro 4, outro 5, que gerou a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Tá dando para ver que a geometria é conhecida e usada há muitos e muitos anos. A geometria é uma velha conhecida da história. Mas tem coisa na geometria que ninguém sabe ao certo de onde vem e nem quem inventou. Por exemplo, há uma relação entre as formas e as cores. Há também uma correspondência entre os sólidos e os elementos fundamentais do universo. Dizem que foram os gregos que bolaram isso. O tetraedro equivale ao fogo. A terra é o elemento que corresponde ao hexaedro, o cubo. O octaedro é o sólido do ar. A água corresponde ao icosaedro, aquele sólido que tem 20 lados iguais. E o dodecaedro representa o todo,
um universo. Viu só? Tem coisa na geometria que só nossa história sabe explicar bem. E que funciona, funciona. Então, fique ligado. No próximo programa, mais geometria, mais história e muitas surpresas. Até lá! Pessoal, eu vi bastante gente reclamando que teve problema com o vídeo. Eu vou deixar, depois eu vou passar o link para vocês de novo, tá? Inclusive está na apresentação. Pode ser conexão de vocês, porque a gente já estava testando isso desde ontem, para falar a verdade. E o Guilherme lá na diretoria de ensino estava o sinal indo de boa, o vídeo passou, o áudio passou normal para ele. Eu estou com o celular aqui do lado para poder acompanhar a mudança das telas e passou certinho. Então pode ser, por ser um vídeo e às vezes a conexão estava um pouco mais lenta, ele não conseguiu captar esse sinal para poder passar. Mas fiquem despreocupados, não tem problema, é coisa simples agora mesmo. Eu vou dar uma resumidinha para quem não conseguiu assistir. Esse vídeo faz parte de uma série, chamava Mão na Forma. Ela foi apresentada em 2000, um pouquinho mais para frente eu vou passar todos os vídeos, os títulos e os links dos vídeos para vocês. São vídeos que variam entre 9 e 14 minutos. O que está sugerido no material da segunda série não era exatamente esse, na verdade, ele é um outro vídeo que está falando sobre Teorema de Pitágoras. A gente curtiu, né, a gente gostou particularmente desse vídeo porque ele traz uma contextualização das formas geométricas, mostrando onde que aparecem o cubo, o formato, a instabilidade, a questão do triângulo, onde a gente encontra isso no dia a dia, em construções e tudo mais. Lógico que às vezes para a gente passar um vídeo de 10 minutos, ele pode ser um pouco extenso e perder a atenção do aluno. Então, às vezes seria interessante cortar, né, o vídeo e apresentar só algumas partes. Mas ele faz parte do domínio público, então também vocês podem apresentar ele sem nenhuma preocupação. E aí vem com uma primeira pergunta para vocês. Esse vídeo poderia ser usado para instigar a curiosidade dos alunos no início de aula? O que vocês acham? Pode responder no chat. Isso, pessoal, tem algumas respostas aqui já, Margarida, Maria, Renata, Alessandra, o Marcelo, obrigada, gente, por participar. Então, sim, ele pode ser introduzido. Uma das maiores dúvidas que a gente tem dos alunos quando vai começar a apresentar qualquer assunto, isso não é na geometria, mas eu vou puxar sardinha para geometria, porque ela é o meu xodó, eu sou apaixonada, e ela é extremamente difícil de explicar, porque ela precisa de visualização. Quando a gente vai trabalhar com eles, que entra essa parte algébrica, né, o cálculo, a fórmula, é muito difícil para o aluno entender o que tem que fazer se
ele não consegue visualizar a figura. E se ele não conseguir também visualizar onde aquilo se aplica. Então, esse vídeo traz diversos lugares onde a geometria é aplicada, onde a matemática aparece no nosso dia a dia. E aí, uma segunda perguntinha. Para essa, eu vou colocar no chat as competências que a gente citou ali atrás na explicação que a Marileia falou para vocês. Então, a próxima pergunta seria: em qual ano ou série você usaria esse vídeo? Qual que é a competência que está relacionada com ele? Eu vou pegar aqui, só um minutinho, já passo para vocês todas as competências para não ter que voltar o slide. Então, primeiro do fundamental. Estou colocando no chat. Apareceram as primeiras aí? O ensino fundamental foi? Sim, Rafaela. Tá. Então, agora... as do ensino médio. Então, pensem assim, se não lembrarem, se não souberem qual série aplicar também, não tem problema, mas em qual série ou ano, em qual competência vocês acham que se aplica para esse vídeo, para essa atividade que ele propôs? Podem responder no chat. Você está vendo o chat, né, Rafa? Você consegue Tô conseguindo ver. Então tá bom. Então tá bom. Tô esperando um pouquinho mais de gente responder. Sim. Não. Então, vamos lá. A maioria colocou que esse vídeo pode ser trabalhado no ensino fundamental, né, do 6º ao 9º ano. Boa parte aqui colocou do 6º, do 7º. E, Miguel, você colocou competência 1, ela é do ensino fundamental ou do ensino médio? A que você colocou aqui pra gente. A Andrea colocou competência 6, no 7º ano. Miguel, ensino médio, ok. Regina, se tiver problema da conexão que está caindo, esse vídeo vai ficar gravado. A gente até está apresentando em casa, porque nossa internet em casa está muito melhor do que a da diretoria de ensino, para poder tentar baixar o vídeo o mais rápido possível e compartilhar com vocês ainda hoje. Até porque tem gente fazendo a TPC na parte da tarde e à noite. Então fica tranquila que assim que estiver disponível, a gente vai compartilhar o link. E se precisar, você assiste esses pedaços que a conexão caiu, que faltou. Então, vamos lá. A competência 1, eu vou surpreender vocês, alguns, o Miguel ainda colocou ensino médio,
mas a maioria, todos os outros colocaram o ensino fundamental, e aí eu vou surpreender porque essa habilidade pode ser trabalhada no ensino médio, a contextualização, os sólidos geométricos, elas vão aparecer nas competências, principalmente na 2, na 3 e na 5. O Miguel colocou aqui a 1, vamos lá? A1, utilizar estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos para interpretar as situações em diversos contextos, né, situações do nosso cotidiano. Então, de repente, está um problema lá para calcular a altura de um prédio e eu preciso de geometria, eu preciso calcular a distância de uma ponte, né, atravessar um rio, quanto que vai estar lá para poder projetar uma ponte, essa distância toda ela envolve geometria, e aí vídeos como esse podem contextualizar e ajudar a resolver os problemas do cotidiano. Na habilidade, eu vou ler primeiro a do ensino médio, para surpreender vocês, e depois eu volto na do fundamental, mas é porque também o meu material já está nessa aqui, é preguiça de rolar a tela mesmo. Na 2, propor ou participar de ações para investigar desafios do mundo contemporâneo. Na habilidade 3, utilizar estratégias, conceitos, definições, procedimentos. Está vendo que ele é bem parecido com o primeiro, mas aqui é para interpretar, construir modelos e resolver problemas. Então, ele aumenta um pouquinho, e a geometria, depois quando a gente começar a analisar a parte das habilidades do ensino médio, vocês vão ver que essa parte encaixa mais com a competência 3. E a 5, investigar, estabelecer conjecturas a respeito de diferentes conceitos. É aquela parte que ele vai fazer a investigação, vai analisar a figura geométrica e a partir de várias hipóteses e testando tudo, ele vai conseguir formular, ele vai conseguir criar ali o processo algébrico, a fórmula e resolver o problema dele. No fundamental, a gente achou importante destacar, colocaram também a habilidade 1, que é reconhecer que a matemática é uma ciência humana, ela está presente em tudo. Alguém citou aqui que também pode ser usado em arte, realmente, ele pode ser usado em arte. A arte está presente em tudo e a matemática está presente também dentro da arte. E a gente achou importante destacar aqui as habilidades, competências 2 do ensino fundamental, que é desenvolver o raciocínio lógico. De novo, ele vai investigar, ele vai estar olhando aquilo ali, o que é lógico, o que encaixa, por que isso acontece. 3, compreender as relações entre os conceitos e os procedimentos. Então, ali ele vai ter a estrutura, né, concreta, e aí, a partir do momento que ele consegue observar onde aquilo se aplica, o como fazer vai fazer sentido. Né? Aí ele vai fazer a relação entre aquela fórmula, o processo algébrico e o concreto, né? O material, as construções e tudo que aparece no nosso dia a dia. Sônia, pode encaminhar a gravação para o período da tarde do YouTube? Eu vou encaminhar sim. Como eu já falei, a gente está aqui em casa para poder baixar esse vídeo o mais rápido possível, tentar encaminhar rápido para vocês. Se der algum problema, realmente é por causa de conexão de internet, não é porque a gente não quer compartilhar. A outra e última habilidade do ensino fundamental que a gente destacou, utilizar os processos e ferramentas matemáticos, inclusive as tecnologias digitais disponíveis para modelar e resolver os problemas. Então, a gente achou importante essas. Podem encaixar outras? Pode, provavelmente irão. E aí eu deixo aqui para vocês algumas sugestões, ainda falando dessa série de vídeos, porque eu fiquei realmente encantada com o material e acho que vale muito a pena vocês baixarem e assistir. A série, então, como eu falei para vocês, ela se chama Mão na Forma. Essa série foi apresentada pela TV Cultura em 2000. Um detalhe, eu tentei acessar o banco de dados da TV Cultura para ver se achava lá nos vídeos deles, eles dividiram em 2 partes, eles têm um canal agora no YouTube com os vídeos mais atuais e os mais antigos ficaram separadinhos, tipo numa pasta, mas não carregou essa pasta de jeito nenhum,
e eu consegui os links do domínio público. Como eu disse anteriormente, esse material foi citado dentro do Aprender Sempre, né? Ele está como indicação, sugestão de abordagem dentro do material do Aprender Sempre do ensino médio, mais especificamente na situação 3 de aprendizagem da segunda série do ensino médio. Se eu não me engano, é a página 144. O primeiro vídeo para entrada é o Sólido de Platão. Ele tem 9 minutos só, o link está ali embaixo, eu nem vou ler toda a descrição com vocês. O segundo vídeo é o que está indicado no material do Aprender Sempre, porque ele vai fazer uma abordagem sobre os triângulos, e aí ele finaliza, né, ele começa muito bonitinho com as crianças sem entender, sem saber para que serve Pitágoras, a fórmula de Pitágoras, e sem saber nem sequer, tipo, aprendi hoje, mas o que é isso, amanhã já não lembra nem a ordem, né, da fórmula para ser usado, o processo algébrico. Na verdade, eles não entendem o processo para poder utilizar e acaba esquecendo. Então, esse vídeo coloca de uma forma super bonitinha e fácil de entender, e o que eu mais gostei, eles vão fazendo links com a história da matemática, e isso também é muito legal, e nem sempre a gente tem material para poder mostrar de onde veio, por que veio, onde eu vou usar. Então, ele tá super bonitinho. É o mais longo, se eu não me engano, ele tem 14 minutos. Eu tô apaixonada por esse, de verdade. Quadrado, Cupo e Companhia, que é esse que foi aqui da apresentação, então o link dele tá aqui embaixo, para quem teve problemas para poder assistir. O 3, o 4 e o 5, 3, 4, 5 e o Pentágono. Esse eu não consegui achar no domínio público, já eu vou explicar o que aconteceu lá no domínio público, mas eu achei o link do YouTube, então coloquei ele aqui também para vocês. Tem 10 minutos, né, quase 11 minutos, super curtinho. Malhas da Geometria, com 12 minutos, que é o 5º vídeo da série. O 6º vídeo é a espiral e a proporção áurea. E o 7º vídeo, que é um diálogo geométrico. Outra coisa curiosa dentro desses vídeos é que ele traz as experiências para construção. Quem conseguiu assistir o do cubo, viu que um professor apresenta lá a construção do cubo, né, usando as varetinhas. E eu não sei se vocês prestaram atenção no comecinho do vídeo, a apresentadora fala o seguinte, na aula passada a gente falou triângulo isso, triângulo aquilo, é porque ele tem essa sequência e ele vai mostrar que o triângulo faz parte de tudo. Dentro da geometria, se você souber os conceitos básicos de triângulo, se você entender triângulo, você consegue entender várias outras coisas. E aí ele tem essa parte também de experiência, algumas com cartolina, outras com a varetinha. São experiências legais até para vocês salvarem, assim, e tentarem utilizar, por exemplo, na Semana da Matemática com eles, a construção dos sólidos geométricos e fazer uma exposição. Tá? Então fica o link aí de todos eles. Como eu disse, o 3, o 4 e o 5, o do Pentágono, que é o 4º vídeo, ele tá o link do YouTube. Todos os outros 6 eu consegui baixar. Se vocês preferirem, eu vejo se eles não estão grandes demais e encaminho no grupo de matemática também. Se vocês quiserem, porque ele já está baixado, aí é só compartilhar lá com vocês, não precisa fazer esse download pelo domínio público. E pode passar ele tranquilamente, tá? No domínio público, se vocês quiserem pesquisar mais material, o link está ali em cima para acesso, né? Então, /pesquisa obra, form.do. E para fazer o filtro, para poder encontrar esses vídeos, eu coloquei lá em cima vídeo, no tipo, né? No formato. E no filtro também ali embaixo eu coloquei, para mim está muito pequenininha aqui a tela, mas TV Escola Matemática. Eu filtrei os vídeos relacionados à matemática, eles estão ali, são os da TV Escola. O que aconteceu no domínio público que eu falei que ia contar aqui para vocês? Tá vendo que o vídeo, eu falei, nossa, Rafaela, você disse que não conseguiu baixar o vídeo do Pentágono e ele é o primeiro que está listado ali. Os títulos dentro do domínio público estão errados. Tá? Então, ele está nomeado como o do Pentágono, mas ele não é o vídeo do Pentágono. E ele só tem 6 ali do Mal na Forma, eu realmente não encontrei esse para baixar dali, mas ficou a sugestão, o link lá do YouTube.
Tem outros 30, são 32 vídeos no total, né? Então vou mandar para vocês 6, ficam ali outros 28 para pesquisa. Outro muito interessante que entrei para dar uma olhada é o da matemática da música, acho que é música matemática, alguma coisa assim. Deixa eu pegar pelo celular, eu vou conseguir enxergar melhor o nome. A matemática da música. Esse vídeo tem 26 minutos, ele é um pouquinho mais pesado para baixar, mas eu gostei dele pelo seguinte, ele mostra toda a relação da frequência das notas, como que aquela frequência calculada, o que significa a frequência, né, de um tom de nota, o dó, uma oitava acima, a diferença da frequência, a combinação entre notas diferentes e a razão entre essas frequências, que aí ele puxa para o lado da fração. Além disso, ele vai introduzir também uma parte histórica, falando sobre tom, semitom, as escalas. Ele é muito bonitinho e pode ser utilizado, eu acho que não só na matemática, mas de frequência talvez encaixe com outras coisas, por causa da parte histórica e por ser música, talvez encaixe também com artes. Acho que vale muito a pena assistir. Eu queria ter assistido todos para poder dar mais sugestões para vocês, para explicar. Eu, particularmente, fiquei apaixonada pelo Barato do Pitágoras e a Matemática da Música. São os meus 2 xodozinhos, por enquanto, dessa lista toda que eu assisti para estar aqui falando com vocês. Maria levantou a mão e eu vou liberar o microfone para vocês. Só um minutinho. Tem... Maria, pode abrir o microfone, pode perguntar. Ok, obrigada. Achei interessante essa colocação. Vou ver esse vídeo da música com a matemática, porque uma vez, faz muitos anos, um aluno disse-me que ele iria estudar música porque ele não gostava de matemática. Aí eu disse para ele, você vai estudar muito mal, porque a música é pura matemática. Eu digo isso porque meu avô foi o primeiro maestro de Botucatu, meu pai também era professor de música e maestro, e eu estudei música na faculdade, fiz a faculdade de música. Então, isso daí é tão interessante, a teoria musical é isso, né? E se você não é, você tem que ter habilidades, né? Não dá para você fugir da matemática, né? Não, Da não música. dá, realmente. Mas eu quero colocar isso para os meus alunos, porque a maioria tem esse pensamento aí, né? De que não vai utilizar, vou fazer Ou então para vou para a fugir parte de de matemática. arte, que eu também não vou ver matemática. Não. Eu dou aula de arte e eu sempre e dou aula de matemática. E eu sempre faço das minhas aulas ou suporte para quem está dando aula de matemática, ou então suporte para minhas aulas de matemática mesmo, né? Isso está acontecendo agora, esse ano, uma dupla, assim, porque eu peguei um 7º ano de matemática e arte, né? Então, para mim vai ser muito bom que eu mesmo vou estar ajudando a mim mesma, né? E o 3º ano do ensino médio. Eu acho que esse vídeo que você apresentou, ele não só é bom, né, no ensino fundamental 2, quanto para o ensino médio, você tem toda a razão, eu coloquei ensino médio também, e a arte, para quem dá aula de arte, né, dá um suporte aí para o pessoal da matemática. Isso é bem Você interessante. sabe que quando a gente consegue trabalhar em matemática, essa parceria com o professor de artes, o resultado é muito legal. Eu já tive essa oportunidade na Baida e dá certo de verdade. E a questão de você mostrar que vai ser utilizado e que não é tão complicado assim, começa a fazer mais sentido para os alunos, a gente ganha eles e a aula desenvolve, vai muito melhor. A gente consegue alcançar o nosso objetivo muito mais rápido.
Lembrando também que aí, nesse momento, fazendo todo esse trabalho, nós conseguimos desenvolver a competência 7 e 8 do fundamental, né? Que são as discussões dos projetos, do trabalho cooperativo, né? Então, é assim que nós desenvolvemos todas essas competências. Eu acho que tem mais alguém pedindo a palavra. Luiz? Eu tinha... Ah, tá. Peraí, eu tinha visto, mas parece que baixaram a mão. Mas tinha mais alguém. Ah, tá. Mas alguém quer fazer mais algum comentário? Pessoal, eu vou então, a próxima tela, eu vou pedir para que vocês avaliem a nossa TPC. O pessoal que teve problema de instabilidade de sinal, a hora que a gente compartilhar o vídeo, se vocês preferirem assistir ela toda novamente, ou as partes que perderam, para depois fazer a avaliação também, pode ficar à vontade. Tá? Eu vou dar um minutinho para vocês pegarem o link. E também já vou passar, eu tinha prometido, né, para os professores novos, eu vou compartilhar o link do grupo de matemática. Só um minutinho. Eu vou deixar no grupo também o link da avaliação, para quem tiver com dificuldade. Isso. Copiar o link. Aí, pessoal, esse PPT, se alguém quiser, eu vou disponibilizar lá o PPT para vocês. Se vocês quiserem, a gente também já envia os vídeos que eu baixei, são 6 vídeos daquele Mão na Forma, é um trabalho a menos para vocês baixarem. A Leia já tinha falado, a gente prefere deixar lá a parte de conversa desabilitada, a gente teve alguns problemas com o compartilhamento de material, e também para não perder o foco, tipo, a gente compartilha uma informação importante, um material, e de repente começa muita conversa, a informação fica perdida ali no meio. Então, se tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato direto com a gente. Tá, pode mandar mensagem no nosso WhatsApp, a gente responde assim que possível, tá? Às vezes tá meio enroladinho, mas a gente responde, a gente promete que responde. Leia, quer colocar mais alguma informação? Não, acredito que não. Só se alguém tiver alguma dúvida, né? Só lembrando que esse momento nós vamos voltar em vários ATPCs, a não ser que venha alguma demanda da secretaria com algum projeto que nós temos que fazer os ATPCs direcionados a isso. Mas, caso não, todos os ATPCs, por enquanto, vão ser sobre a implementação do currículo, tá? Nós vamos devagar, mas nós temos que analisar, porque como o Lucas sempre diz, né? Para os cristãos, né? A nossa Bíblia, esse currículo. Nós temos que trabalhar de acordo, né? Seguindo essas diretrizes. Também quero falar, Rafa, sobre as quinta-feiras. Então, uma quinta-feira é a TPC aqui, a próxima. Lembra que semana passada nós ficamos à disposição para o desdobramento da pauta? Agora não vai ter mais essa disposição no link. Nós vamos até a escola no ATPC com vocês, mas nós não vamos fazer o ATPC, nós vamos acompanhar o trabalho de vocês e tirar dúvida quanto ao desdobramento daquela pauta lá, que o CMSP deixa uma pauta para vocês trabalharem em um ATPC, e nós vamos até a escola para ajudar mesmo, para acompanhar vocês, né? E aí, se alguém está com alguma dúvida, assim, uma semana antes, que tiver com algum problema, já está preparando aula, manda para a gente, que se for possível a gente vai até a escola, porque nós temos que fazer um cronograma, nós já fizemos para 2 quinta-feiras, tanto para 11 quanto para 25, mas se alguém precisar de alguma ajuda mais direcionada, fala, você pode vir até aqui que a gente se organiza e vai também, tá bom? Porque nós estamos à disposição mesmo para ajudar nesse sentido. Então, se tiverem dificuldade, acredito que não tenha, porque é tudo muito bem claro, o material
estou gostando bastante desse material Aprender Sempre. Então, são análises, são planejamento baseados nesse material, responder aquelas 4 perguntinhas, mas nós vamos passar em todas as escolas para acompanhar esse trabalho, para saber como está sendo feito, para ver se precisa de uma formação mais direcionada ou não, enfim, tá bom? Então, eu vou avisar que nós vamos, como é uma quinta sim, uma quinta não, então vai demorar para chegar, passar pelas 34 escolas que nós temos, mas eu e a Rafaela, nós vamos dividir, cada um vai em uma quinta-feira, mas quem tiver, precisar, eu preciso de um apoio mais de perto, é só avisar, mas pode mandar uma mensagem que a gente tenta responder, né, e ir até na medida do possível também, porque tem várias demandas, mas nós estamos aqui também para isso, tá? Eu acho que é isso, né? Muito obrigada, gente. Obrigada mesmo. Aí a Rafaela colocou, né, o nosso e-mail, o nosso telefone também, esse telefone é um telefone fixo da diretoria, tá? E o PC também, se for o caso, o PC precisa de uma ajuda, né, nesses ATPCs, de uma orientação, a gente está sempre à disposição, tá? Muito obrigada e bom trabalho, que nós temos bastante trabalho, mas juntos a gente consegue fazer um trabalho bem interessante. Obrigada, pessoal, pela participação de todos. Então, só reforçando, a gente fica à disposição. Tá nessa tela o nosso contato, tem o e-mail, o nosso ramal da diretoria de ensino e o número do WhatsApp. Já vi que tem bastante gente entrando lá no grupo. Eu deixei o link da avaliação aqui no chat, mas se precisar, reencaminho lá no grupo de novo, ou a Leia reencaminha, uma de nós manda lá para vocês, ok? Estão livres da gente, se quiser, pode sair. Tem um ótimo restinho de semana para terminar esses 2 dias. Beijo. Obrigada, gente. Beijão.